Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, que venham tendo uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção, de paz, de alegria, de força, saúde. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é terça-feira, o início da semana. Em nome de Jesus, espero que todas tenham tendo uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção, de paz, de alegria. Louvado seja Deus. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Mateus, aleluia, Mateus 15, e o verso 21. Que diz assim, a mulher cananeia, que nos fala assim para mim e para você. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquela secânica, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a que vem atrás, gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar os pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. A palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala para mim e para você, desta mulher, que ela não era realita, era o quê? Ela era uma cananeia, mas esta mulher viu a filha dela ali, miseravelmente endemoniada, e só quem podia libertar a filha dela era Jesus. E esta mulher, ela foi se humilhar diante de Jesus. Ela não foi botar arrogância nela. Ela foi se humilhar nos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, a primeira vez, a palavra diz que Jesus não respondeu nada. E ela continuou ali, pedindo a ele que ele curasse a filha dela, que ele libertasse a filha dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse, não é bom, eu não fui enviado senão os filhos de Israel. Aleluia. Mas ele é Senhor. Ele veio para toda a humanidade. Ele veio, aleluia, minhas amadas irmãs, para todo aquele que quer ele na vida. Ele veio para aquele que verdadeiramente queremos ele na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Esta mulher aqui, ela foi humilhada, mas ela não quis saber da humilhação. Ela quis saber de quem? De Jesus. Ela se prostrou diante dele e foi adorar. Ela adorou Jesus. E Jesus disse, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar os pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Louvado seja Deus. E então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Por quê? Porque ela não foi ficar triste, desanimada. Ela foi rogar a Deus. Ela foi se humilhar diante do Senhor, para que Jesus curasse a filha dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus ali libertou a filha daquela mulher. E aquela mulher aqui foi o quê? Ela passou a ser filha de Deus. Porque todo aquele que nele crê, diz a palavra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes as pessoas, minhas amadas irmãs, querem só receber a cura,
receber a bênção, mas verdadeiramente querer Jesus na vida, são poucos que querem. Depois que recebe a bênção, recebe a cura, esquece de Jesus. Mas nós temos que estar com Jesus toda hora, minhas amadas irmãs. Todo momento da nossa vida no nosso coração. Nosso pensamento tem que ser um só. Um só. Jesus. Salvação da minha vida, da vida da minha família, da minha casa, da minha parentela e daquele que não é nada meu. Mas esta mulher não fazia parte do povo de Israel. Mas ela veio ao encontro de Jesus. Ela queria ver a filha dela ali liberta. E o orgulho dela não tomou conta dela. Ela se humilhou. Ela se humilhou diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz, vou ler novamente, minhas amadas irmãs. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sedom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquela cercânia, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede a quem vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Quando ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela veio, se aproximou dele e o adorou. Ela não saiu triste, de cabeças baixas, chorando, porque muitas vezes é o que acontece com o ser humano na terra. Quando recebe uma palavra de Deus, muitas vezes não agrada, porque Deus corrige aquele que ele ama. Muito sai da igreja, muito desanima, mas Deus corrige aquele que ele ama. Ele amava aquela mulher, porque Deus ama todos. Deus, ele ama todos, minhas amadas irmãs. Mas Deus quer que a gente se aproxime dele. Ele quer que a gente se chegue aos pés dele, adore ele, glorifique o nome dele. Aleluia. E continua aqui falando. Respondeu e disse, eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem migalha que cai da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Por quê? Porque ela se humilhou. Ela não foi baixar a cabeça. Ela não foi chorar. Mas ela foi se humilhar diante do Senhor. E Jesus conhece o nosso coração, minhas amadas irmãs. Jesus conhece o desejo do nosso coração, do nosso pensamento. Ninguém pode enganar Deus. Muitas vezes nós que se engana, mas Deus não, porque Ele é Deus. Ele vê aquilo que está oculto, aquilo que ninguém vê, Ele vê, porque Ele é Deus, Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aquela mulher foi para casa o quê? Feliz, porque sabia que a filha dela estava liberta. E esse Deus tão grande que Ele é maravilhoso, Ele quer libertar a minha vida, sua família, sua casa. Mas o que nós temos que ter no nosso coração se chama humildade. Humildade, minhas amadas irmãs. Que poucos hoje querem ter esta palavra no coração. Humildade. Querem empinar o nariz para cima, se achar que é dono da razão. E não se humilha diante de Deus. Não pede perdão. Quem não perdoa não é perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. E onde é que está a humildade? A palavra de Deus diz que Jesus exalta aqueles que se humilham. Aqueles que perdoam é perdoado. Aqueles que não perdoam não é perdoado.
Louvado seja o nome do Senhor. A doença toma de conta aquele que não perdoa. O coração fica duro, o coração fica doente. Por quê? Porque não perdoa. Abra o coração para Jesus. Ame Jesus. Porque Ele é nosso Deus, minhas amadas irmãs. Ele é quem pode nos libertar e salvar a nossa família. Então, temos que querer a nossa salvação e a salvação da nossa família, da nossa parentela, aquele que não são nada nosso. Esta mulher se humilhou. E esta mulher viu a filha dela liberta. E esta mulher, porque ele corrige quem ama, porque ele ama os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração. E bota esta palavra em prática, minhas amadas irmãs. Lê a Bíblia. Louvar o nome do Senhor. Perdoar. Ser humilde. Porque isto agrada a Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe. Te dê uma semana abençoada e recheada de bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.